Jesus reina. Jesus reina. Jesus reina. Em todas as suas palavras, Jesus. No seu entendimento, Jesus. No seu coração, Jesus. E reinará para sempre. Na vida dos visitantes, Jesus. Bem-vindos os visitantes. O Senhor vos bendiga em nome de Jesus. Que as palavras de Cristo reinem em vossas vidas. É o que eu desejo para todos vocês nesta noite feliz. Amém. Aleluia. Nada mais doce em todo o universo, nada mais doce na vida do que as palavras do Senhor. Sim ou não? Vocês conseguem sentir as doçuras das palavras do Senhor? Conseguem? Elas são mais doces do que mel para vocês, para nós. Será que já chegamos neste ponto de considerarmos as palavras do Senhor dulcíssimas, além do doce? Amém. Eu quero falar nesta noite com a ajuda do Senhor. Seja Cristo em nós. Que o Senhor abra a porta à palavra, que Ele me encabece. Só Cristo tem as palavras da vida eterna. Que Ele fale, não eu, não a minha carne, não o meu entendimento natural, mas Cristo, Cristo, Cristo. Que Sua palavra seja glorificada e tenha livre curso em nossas vidas, sempre, sempre, sempre. Amém? Muitos irmãos ainda estão viajando ou chegando. Graças a Deus que essa festa pagã já se acabou, está se acabando. E apagando também, as fogueiras estão se apagando, graças. Mas atrapalha os cultos, a poluição sonora, a poluição atmosférica, bombas, socorro, tudo bem. Mas o Senhor nos tirou de lá, sim ou não? No passado, talvez muitos aqui estavam lá, sim ou não? Tomando todos os licores ridículos da vida, soltando cada uma bomba pior do que a dos muçulmanos. Eu me lembro dos meus tempos. Ah, meu Deus, que menino traquino. De vez em quando eu conto assim algo do passado, as pessoas dizem: você, pastor? Sim, antes da conversão, o ser humano faz coisa do arco da velha, como diz lá no interior. Eu ficava lá no alto, no hotel do meu pai, e soltava aquele negócio que sai assim, busca-pé, não sei. Você solta, ele sai assim, ele vai atrás das pessoas. E aquele meninozinho, loirinho, traquinozinho, eu soltava e recuava. Que era um meninozinho sonso. E eu me divertia ao ver que as pessoas saíam correndo. Eu achava aquilo hilário. Sem Jesus, o ser humano realmente, até as crianças ficam sádicas sem Jesus. Né? Sei lá se eu devia ter 11, 12 anos. E aí a gente tinha grana, eu comprava um pacote de fogos assim, muito grande. Até que um dia descobriram que era o Luizinho. Não posso dizer o que eles disseram. Foram bombas de nomes. Eles descobriram que era eu que estava lá em cima jogando. Né? Graças porque Jesus nos livrou. E a nossa festa hoje é com Cristo, por Cristo e em Cristo. Na presença dele nós nos alegramos. Fiquei livre, feliz. Davi foi um homem da palavra. Nesta era, nesses dias em que estamos esperando Jesus voltar, porque eu sei que Jesus vai voltar neste século, assim seja. Tudo aponta, apenas faltam 20 profecias para serem cumpridas. 20 apenas. E eu creio que neste século 21, se o Senhor quiser, Ele retornará para o grande casamento com a sua igreja. Davi foi um homem da palavra. E antes da segunda vinda de Jesus, o Senhor tornará a sua palavra, vivificará a sua palavra na vida da igreja. E a sua igreja dirá o que Davi diz.
Seremos pessoas da palavra. Seremos governados pelas palavras vivas do Senhor. Salmos 119, versículos 103 e 114, em nome de Jesus. Salmos 119. Nós queremos falar sobre a doçura, a doçura da palavra do Senhor. Quão doces são as tuas palavras. São doces as palavras do Senhor. Todos acharam Salmos 119, versículo 103 em diante. Em nome de Cristo Jesus. Graças, Senhor. Que eu manifeste como me convém falar. Graças, Senhor. A seu nome, a seu nome, sua palavra seja glorificada, Senhor. Abre a porta da palavra. Te entrego esse momento, espírito de sabedoria e revelação. Esse momento e todos os momentos que o Senhor nos encabece. Digamos todos: ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Mais uma vez: ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Que assim seja, Senhor. Queremos sentir a plena doçura das tuas palavras, Senhor. Em nome de Jesus. Tu és a palavra viva. Abre a porta da palavra escrita. Nos humilhamos diante de ti. Reconhecemos a nossa profunda ignorância. Que brilhe a tua luz dissipando todas as ignorâncias. Só tu tens a chave da palavra. Palavra viva. Palavra viva. Jesus, verbo vivo, fala para nós. Revela-te a nós. Revela-te a nós sempre, sempre, Senhor. Ensina-nos. Espírito da sabedoria e da revelação. Espírito da profecia. Tu és a luz infinita, Senhor. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra. Resplandece, Senhor. Brilha a luz das tuas palavras, Senhor. E todas as escuridões desaparecerão. Toda escuridão vai desaparecer. Brilha, Jesus, em nossas vidas. Ilumina, Senhor. Ilumina os olhos do nosso coração, para conhecermos as dimensões maravilhosas da sua palavra. Em nome de Cristo Jesus. E para a glória de Cristo Jesus. E toda a igreja diz: amém, amém, amém. E amém, e amém. Aleluia. Graças. Vocês gostam de mel? Como é que uma abelha produz mel? Saborear o mel é fácil. Você já compra mel pronto. Muitos deles falsificados. Não é? Existe o mel puro de abelhas. E tem o mel das abelhas humanas, né? Mel falsificado, mel de açúcar. Eu falei aqui dias atrás que muitas pessoas falsificam o mel com a perícia maligna. E ainda para enganar aqueles que não sabem discernir o mel verdadeiro do mel falso, colocam uma abelha dentro do litro. Diz: olha, esse aqui é mel verdadeiro, tem até uma abelha aqui dentro. Isso acontecia muito no interior. E eu olhava assim e sabia que era mel de açúcar, altamente vermífugo, altamente destruidor, puro açúcar, nada de mel de abelha. Mas colocava uma abelhazinha para enganar. Isto acontece com o falso evangelho. Não possui mel verdadeiro, é falsificado. Mas coloca lá uma abelhazinha para dar uma aparência de realidade, quando na verdade não possui nenhuma realidade. Mas o verdadeiro evangelho de Jesus é mel puro que escorre da rocha. E Jesus, como eu disse nessa manhã, é a rocha de Horebe e dele escorre mel. Amados irmãos, existe uma vida dulcificada pela palavra. A amargura é uma realidade na vida de milhões, até mesmo de crentes. É possível alguém ser crente e não experimentar as doçuras de Jesus?
É possível alguém ser crente, cristão, e não ter uma vida doce, uma doce paz, uma doce alegria, uma doce comunhão? O que vocês acham? Sim ou não? Sim, sim. Não é suficiente sermos apenas crentes teorizando as palavras. Precisamos viver, experimentar todas as realidades. É preciso ter realidade, conforme Jesus disse na sua santa e doce palavra: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O grego diz assim: conhecereis a realidade, e a realidade vos libertará. Porque a verdade é a realidade, e a realidade é a verdade. A verdade é inseparável da realidade. Tudo que é verdade é uma realidade. E a grande realidade, amados irmãos, é que é possível ser membro de uma igreja, ser cristão, ter sido batizado. É possível até mesmo ter experiência de línguas, ou uma experiência carismática, ter tido alguma vez na vida uma experiência carismática, e ainda não experimentar uma vida chamada vida dulcificada pelo mel da palavra. Uma vida doce. Uma vida doce. A revelação de Jesus é uma doce revelação. A vida que Jesus trouxe para nós na cruz e na ressurreição é uma doce vida, irmãos, de uma doce comunhão. Por isso Davi foi um homem que ele saboreava o mel divino. As palavras de Deus não eram para Davi apenas letra, teoria, teologia, especulações doutrinárias. Oh, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar. Mas não ficava por aí. Ele não disse apenas que são palavras doces. Ele disse mais, digam mais doces do que um mel à minha boca. Na verdade, irmãos, a vida cristã tem sabor de mel. Viu, irmãos? Esquecendo aquela letra que alguém fez um hino aí, meio ofensivo. Na verdade, a vida que tem sabor de mel é a vida em Cristo. Mesmo que não estejamos experimentando vitórias financeiras, vitórias, mesmo que estejamos no fundo do poço como José ficou, eu quero dizer que José no fundo do poço estava experimentando a doçura de uma vida que não pecava contra o Senhor. É que hoje os conceitos mudaram e as pessoas acham que só tem sabor de mel se a vitória for visível, material, para que todos vejam e a gente fique lá no pedestal dizendo: está vendo que eu sou o cara, está vendo como eu sou abençoado, vejam as minhas posses. José foi o homem que experimentou a doçura de uma vida de temor do Senhor. E mesmo escravo, ele experimentava a doçura da vitória. Escravo na casa de Potifar, experimentou a doçura de vencer a prostituição e o engano. Amados irmãos, eu falei nessa manhã, honrando o meu líder. Nunca conheci nesta vida e neste mês em que o Brasil e o mundo comemoram o dia dos pastores. Socorro para os pastores, meu Deus. Nesse dia, eu honro a memória do meu líder. Eu faço um tributo ao meu líder que já está na glória. Nunca conheci até hoje, um homem que amasse tanto o nome de Jesus quanto o meu ex-líder, mentor e discipulador, Antônio Lacerda Costa. Nunca conheci ainda um homem que amasse tanto a Bíblia e a Jesus, a palavra viva, quanto Antônio Lacerda Costa. Vocês conheceram ele em um período em que ele já estava no fim da carreira ministerial, já idoso, abatido. Mesmo assim vocês podiam ver nele uma alegria, uma doçura de bom humor, sempre alegre, sempre feliz. Alguém se aproximava dele,
a doçura das palavras do Lacerda, a doçura do bom humor irradiava, contaminava as pessoas. Você podia estar se sentindo abatido, mal-humorado. Ele dulcificava os ambientes. Ele tirava as amarguras, Cristo nele, as palavras de Cristo nele. E ele sempre dizia que o nome de Jesus tinha gosto de mel. Ele sentia literalmente sabor de mel na doçura do nome de Jesus. Doce é o nome de Jesus. Mais doces do que o mel a minha boca. Irmãos amados, essa reforma que continua agora no século 21 superará bilhões de vezes mais todas as reformas dos séculos passados. Esta última reforma do século 21, o que vai acontecer? Qual será o ápice da reforma do século 21? Sabem qual será o ápice? A igreja voltará, regressará, retornará à glória da palavra original. A igreja voltará a sentir o sabor de mel das palavras do Senhor. A igreja vai achar a palavra do Senhor mais doce do que o mel. Ainda o povo cristão precisa de muitos truques, shows, movimentos almáticos, muitas coisas humanistas, metodologias ridículas, programas ridículos, shows ridículos, para ver se anima um pouco. Mas essa última reforma será a última reforma que precede a volta de Jesus. Bastará para a igreja Cristo e as suas palavras. Cristo e as suas palavras. Isso basta. Isso basta. A graça nos será suficiente. Cristo é a graça que é suficiente. Só Cristo e as suas palavras. A doçura das palavras do Senhor. Essa última reforma restaurará o nosso amor pelas palavras vivas do Senhor. Nós vamos conhecer agora nessa última reforma a plena autoridade da palavra de Cristo. Amém. As palavras do Senhor, as palavras de Cristo, elas sustentam a igreja de Cristo. As palavras de Cristo vivificam a igreja de Cristo. As palavras de Cristo santificam a igreja de Cristo. Porque a palavra é Deus. Muitos pensam que a palavra é apenas o livro. Este livro é a palavra escrita, mas o Senhor é a palavra viva, vivificante e vivificadora. Vivifica-nos segundo a tua palavra. Sem a palavra viva, não teremos a chave da palavra escrita. Jesus é a chave da palavra escrita. Que Ele abra a porta. Ele abre a porta de todas as palavras, de todas as revelações, de todos os temas, de todas as doutrinas. Jesus, a palavra viva. Doces são as tuas palavras. E o Senhor quer restaurar em nós a doçura de uma vida de comunhão com Ele. A vida cristã não é uma vida amarga, irmãos. Quantos cristãos com raízes de amarguras? Uma vida amarga, sentimentos amargos. Pensamentos amargos, ressentimentos, todos são amargos, é claro, ressentimentos, emoções amargas, pessoas amargas, raízes de amarguras, meu Deus, raízes de amarguras. E todas as pessoas que são possuídas por raízes de amargura são pessoas que transmitem amarguras. Mas aqueles que são cheios do mel da palavra irão dulcificar a vida de todos. Você está cheio do mel da palavra? Você vai levar as doçuras das palavras de Jesus. São doces as palavras do Senhor. Eu amo tanto as palavras de Cristo, que quando alguém se aproxima de mim, alguém pensa que alguém se aproxima para me dar um folheto ou evangelizar, eu não digo o que, eu fico calado. Gosto de ver alguém se aproxima, um jovem, um garoto, uma garota, e começa a falar de Jesus para mim. Eu acho aquilo algo tão fascinante, tão glorioso. Eu me lembro dos meus tempos de garoto. Eu fico maravilhado. Doces são as palavras de Jesus. Mas infelizmente nem todos conseguem sentir as doçuras dessas palavras. Por que será? Por que será? Estão se alimentando com alimentos inadequados.
perdem, não têm mais gosto pela palavra do Senhor. Não se alimentam da palavra do Senhor. Estão acostumados com tantas comidas da Babilônia que não gostam mais de saborear o mel da palavra. Eu ouvi uma estatística arrepiante, chocante, decepcionante. Sabe qual? Que 90% dos evangélicos na face do planeta Terra não leem a Bíblia. Alô, socorro para nós, socorro para eles. Não vou perguntar nada. Não vou perguntar quantas vezes você já leu a sua Bíblia toda. Não vou perguntar. Só posso dizer uma coisa: que o Senhor nos vivifique segundo a sua palavra. Eu só posso declarar para nós, pedir que o Senhor levante aqui uma igreja faminta por todas as palavras do Senhor. Conforme Jeremias dizia: achadas as tuas palavras, logo as comi. Não deixou para o dia seguinte, logo, hoje, agora, logo as comi. E o que aconteceu? E as tuas palavras foram para mim alegria e gozo para o meu coração. Está faltando alegria e gozo no seu coração? Se estiver faltando, achem as palavras do Senhor, saboreie-as, se alimente das palavras do Senhor. Você vai achar alegria e gozo para o seu coração, mais doces do que o mel, a minha boca. Nessa manhã nós citamos Jeremias. Esse Jeremias, esse profeta solitário. Jeremias era um jovem talvez de 21 anos. Tinha tudo para ser um jovem amargo. Tinha tudo para ser melancólico. Tinha tudo para ser depressivo. Toda a nação de Israel estava contra ele. Um profeta solitário. Um profeta que dizia para a nação: vocês devem se entregar ao cativeiro babilônico. Como se entregar ao cativeiro babilônico? Aqueles babilônicos eram piores do que os muçulmanos extremistas? Que mensagem é essa? Todos os profetas, os outros profetas diziam: não, nós venceremos, nós somos o povo do Senhor, não seremos destruídos, não iremos para o cativeiro. Apenas ele dizia: se rendam, se rendam, se rendam. Ele tinha tudo para ser uma pessoa triste, frustrada, melancólica. Uma nação inteira perseguindo um profeta. Durante talvez 60 anos de ministério, Jeremias teve apenas um só discípulo. E agora? Hoje nós diríamos o seguinte: esse homem não tem fruto não, esse homem não multiplica, esse homem é um profeta isolado, esse homem não frutificou, esse homem não é de Deus. A vida, 60 anos de ministério, apenas uma pessoa apenas ficou do lado dele, em uma nação, como a nação de Israel. Baruque, apenas Baruque, mais ou menos discípulo firmado, mais ou menos. Mas Jeremias era um homem que saboreava o mel das palavras do Senhor. Por isso ele disse: achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras foram para mim alegria e gozo para o meu coração. Hoje, por muito menos, eu soube de casos chocantes de líderes que se enforcaram, líder que deu tiro na cabeça. Casos reais que eu não vou citar nome nem lugar. E agora, irmãos, o que leva uma pessoa a se enforcar? O que leva uma pessoa a dar um tiro na cabeça? Por que, meu Deus? Por que acumulou tanta amargura? O ministério número 1 na vida de qualquer um cristão, sabe qual é? Ministério ao Senhor, o Senhor e as suas palavras. Quando ocorre uma inversão de valores, quando colocamos o povo e a obra acima do Senhor da obra, não experimentaremos as doçuras da palavra do Senhor. Primeiro Jesus, sua palavra. Mas infelizmente às vezes nós obreiros nós achamos que somos super-homens. Nós não somos nada podemos fazer. Se a palavra viva não fluir, nada poderemos fazer. Até Jesus disse: eu nada posso fazer de mim mesmo. Eu também não.
Mas quando a palavra flui, a glória ocorre. Somente Jesus é a palavra que vivifica. Somente Jesus pode vivificar as pessoas, renovar, salvar. Por isso, vamos confiar plenamente nas palavras do Senhor. Jeremias no capítulo 6, ele disse algo que é uma declaração estarrecedora. 6:10, Jeremias 6:10. Como é possível alguém não gostar da palavra do Senhor? Como é possível alguém não gostar da palavra do Senhor? Repetindo o que disse nessa manhã, esse versículo foi triste Jeremias descobrir isso. E é triste nós vemos que hoje as pessoas gostam de tudo, menos da palavra. Eu vou dizer e provar. Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles como coisa vergonhosa e não gostam dela. Pelo que estou cheio do furor do Senhor, estou cansado de o conter. Derramá-lo-ei sobre os meninos pelas ruas e nas reuniões dos mancebos, rapazes, juntamente, porque até o marido com a mulher serão presos e o velho com o que está cheio de dias. O Senhor nos livre disso. Um profeta dizer para a nação de Israel: vocês não gostam da palavra do Senhor. A palavra do Senhor é coisa vergonhosa para vocês e vocês não gostam dela. A palavra de Jesus não seja vergonhosa para nós. Que todos nós possamos gostar dela, da palavra do Senhor. Possamos amar a palavra do Senhor com amor pleno, total. A solução para qualquer igreja na face da terra é um retorno à palavra de Deus. Cansei dos métodos, das manivelas metodológicas. Eu cansei nesses 40 e tantos anos de ministério, de evangelista até agora. Bastante tempo, hein? Cansei dos métodos humanistas, cansei das manivelas, cansei de avivamentos artificiais, avivamento de final de semana, shows, aquele avivamento movido lá pelos sons psicodélicos da música gospel, não funciona. Mas quando é a palavra de Deus que gera o avivamento, aí então vamos experimentar um avivamento legítimo, real, permanente, que vai produzir frutos eternos, fruto de glória. Amém, Jesus. Jesus vai voltar. Breve Jesus vai voltar. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vamos amar a segunda vinda de Jesus. Ah, mas eu não casei ainda. É melhor você subir agora sem casar do que ficar nessa situação que está esse mundo aí cada vez mais terrível. Sinceramente. Ah, o senhor diz isso porque vai fazer 33 anos de casado. Não, eu falo isso com sinceridade. Se eu fosse solteiro hoje, pelo amor de Deus, eu diria, claro que é melhor Jesus retornar logo, do que a pessoa dizer, eu quero viver nessa terra só para casar e ficar mais 10 anos. Doce é a presença do Senhor. É muito melhor, com certeza. Mas eu acho que vai dar tempo vocês se casarem. Sosseguem, sorriam. Meus amados irmãos, restauração da palavra, voltar à Bíblia, voltar para a palavra. Se não for bíblico, nenhum acordo com o que não for bíblico. Esta restauração já está acontecendo aqui, ali e acolá, e no mundo e em alguns lugares. A igreja que vai abalar a terra será uma igreja cheia das palavras vivas de Jesus. Será uma igreja que vai andar em todas as realidades deste livro.
Não vai ser uma igreja que teoriza sobre o livro, fala sobre o livro, mas vai ser uma igreja que vive, anda, pratica, obedece todas as realidades bíblicas, amados irmãos. Porque nesse mesmo capítulo, Jeremias se referindo ao povo daquela época, ele disse, no versículo 28, todos eles, 6:28, todos eles são os mais rebeldes e andam murmurando, são duros como bronze e ferro, todos eles andam corruptamente. Esse versículo 6:28, ele apresentou aqui uma radiografia catastrófica da realidade de Israel, a nação de Israel. Ele disse, olha, a nação de Israel, esse povo aí, eles são duros como bronze e ferro, são corruptos. Amados irmãos, como garimpeiro que sou, sabe o garimpeiro? Eu sou o garimpeiro. Garimpou em mina de ouro, prata, diamantes. Eu garimpo nas minas espirituais da palavra. Digo para vocês, falei isso hoje de manhã, às vezes eu garimpo 50, 100 ministérios, pesquisando, para achar algum ministério do qual tenha um pouco de mel da palavra. Não estou exagerando, irmãos, não estou exagerando. Falo isso lamentando, não é crítica ferina, abomino o criticismo ferino. Eu falo isso com um coração de intercessor. Jesus conserte a sua noiva, que o corpo de Cristo seja restaurado, e só a palavra restaura. São duros como bronze e ferro. Meu Deus, mas Jesus sabe como derreter ferro, bronze e chumbo. Porque o Senhor é o divino ourives de Israel. Ele sabe como derreter as nossas durezas. Sabe como é que ele faz? No fogo da palavra. Por acaso vocês não sabem que as minhas palavras são fogo e martelo que esmiuça a rocha? Essa palavra de Deus é fogo que derrete, elimina as escórias, elimina as impurezas. Meu Deus, meu Deus. Se alguém perguntasse para você, o que é a Bíblia, o que é a palavra e o que a palavra faz? O que é a palavra e o que a palavra faz? Porque hoje até tantos cristãos escarnecem da palavra. Sim ou não? Quantos ministérios que se dizem cristãos? Porque nós ficamos revoltados quando os muçulmanos matam, destroem templos cristãos, e ficamos revoltados quando as seitas heréticas blasfemam da palavra. Sim, isto é revoltante, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Mas eu fico mais chocado ainda quando eu vejo pessoas que se dizem bíblicas, que se dizem evangélicas, blasfemando das palavras do Senhor. Isso verdadeiramente é chocante. Chocante. Porque as seitas, eles são inimigos externos. Mas os pseudos evangélicos são inimigos internos. O que vamos fazer? Vamos ser uma igreja bereana. O que eu digo para qualquer igreja hoje é o seguinte: que a Bíblia seja o teu mapa, que a Bíblia seja a tua bússola, e a palavra viva também. Sejam bereanos, confirmem em todas as coisas que vocês ouvirem, inclusive aqui nessa igreja. Se estiver 1 milímetro fora da Bíblia, chama o pregador, seja pastor, seja obreiro. Eu não entendi isso, eu não entendi aquilo. O que está acontecendo? Eu vou ficar feliz. Quando você pergunta alguma coisa da Bíblia, você está honrando a Bíblia e honrando a quem você pergunta. Amém, crentes? Amém? Eu fui um garoto muito interrogador. Eu interrogava o meu líder. Quando ele vinha lá para o interior, eu dormia no mesmo quarto com ele e não deixava ele dormir. Perguntava. Coitado do pastor Lacerda. Até que um dia ele disse: meu filho, carinhosamente, ele era um homem dulcificado pela palavra:
Todo homem que é dulcificado pela palavra expressa meiguice, expressa doçura verbal, comportamental. Um dia ele disse: olha, meu filho, ele fez uma volta, foi na China, voltou para me pedir e me dizer que queria dormir sozinho, porque Luizinho não deixava ele dormir direito. Coitado, ele já estava mais idoso, e eu perguntava. Aí eu disse: ô pastor, tudo bem, fique à vontade, só vai dormir aí tranquilo, eu era solteiro nesse período. Graças, Senhor, graças. No mesmo Salmo 119, versículo 77, vejam que declaração de Davi. Davi tinha um paladar espiritual aguçado. O Senhor nos deu um paladar espiritual santificado. Amém, crentes? Salmo 119, 17. Venham sobre mim as tuas misericórdias para que viva, pois a tua lei é a minha. Alô? Todos? Venham sobre mim as tuas misericórdias para que viva, pois a tua lei, a expressão lei significa também instrução, ensino. A tua lei é a minha delícia. Ei, será que nós podemos dizer: Senhor, a tua palavra é a minha delícia? É mesmo? A tua palavra é a minha delícia. Será que nós podemos dizer isso sem mentir? O Senhor pode dizer: você tem certeza do que você está falando? A minha palavra é a sua delícia? Você não leu o meu livro, você não medita no meu livro, você despreza o meu livro. Mas que a palavra seja a nossa delícia, seja a nossa delícia, seja a nossa delícia. Nós estamos no cristianismo hoje modernizado. O cristianismo hoje, felizmente, uma grande parte está modernizado, secularizado, que eles valorizam mais o ouro e a prata do que a palavra. Vejam no versículo 72, versículo 72 do mesmo capítulo 119. 72. Melhor é para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro ou prata. Amém? Digamos: melhor é para mim a lei da tua boca do que milhares, do que inúmeras riquezas em ouro e prata. Que consciência, que noção de valor, que noção de valor. Ele valorizava mais as riquezas da palavra do que ouro e prata, literalmente falando. O Senhor levante aqui cristãos assim, e em toda a terra, amantes da palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Graças. Se vocês não se cansarem de ouvir a palavra ser repetida assim, palavra, me permitam ler mais ou menos umas 100 narrativas curtas do que é a palavra. Eu vou ter que repetir muito, palavra, essa expressão palavra vai ser repetida várias vezes, não se cansem, amém? Querem crescer na doçura da palavra? Nunca se cansem de ouvir a palavra. Eu invisto a maior parte do meu tempo ouvindo a palavra. Palavra e oração toma a maior parte do meu tempo. Isso durante o dia e durante a madrugada. Porque eu amo as palavras de Jesus. Eu sei que quando Ele fala, irmãos, o poder de Jesus, quando Jesus fala, Ele cria em nós as realidades do caráter dEle. Quando Jesus fala, Ele transmite vida, glória, doçura, paz, alegria e gozo. O Senhor abra os nossos ouvidos para ouvirmos as palavras de Jesus. Doces são as palavras de Jesus. Já ouvi a voz do Verbo tantas vezes na minha vida, de forma ou interior, pela Bíblia, sonhos, visões e literalmente como voz de trovão. Garanto para vocês, a voz do Senhor é poderosa e desnuda as brenhas. Desnuda as brenhas. Quando Ele fala aquilo que está fechado, escuro,
Ele desnuda as brenhas, Ele clarifica, Ele revela, Ele ilumina. Bendita seja a palavra. A palavra viva trará o verdadeiro avivamento global em toda a face da terra. A palavra viva tem o poder para frustrar os malditos projetos da nova ordem mundial. Amaldiçoados sejam os projetos da nova era. Quem é George Soros? Não é nada diante da palavra viva. Família Rothschild, Rockefeller, são lixo, não são nada diante da palavra. O Senhor é tudo, a palavra é total, a palavra é poder total, é sustentador da igreja. São mais doces do que o mel a minha boca. Mas o que é a palavra e o que a palavra faz? Cada declaração dessa daria uma pregação de 1 hora. Mas só vamos narrar e vamos deixar para depois. Esse segundo semestre de 2017, nós queremos estudar aqui, se Deus permitir, de forma expositiva, versículo por versículo, toda a epístola aos Romanos. Ano da reforma. Foi a epístola aos Romanos que abalou a vida de Lutero e vai abalar nossas vidas mais e mais. Romanos é chamado, nosso irmão mestre Fernando Ouriruela chama a epístola aos Romanos de o Himalaia, os Himalaias da revelação bíblica. Romanos, o pico mais elevado das revelações bíblicas. Mas se alguém te perguntasse: ei crente, o que é a palavra? O que é que a palavra faz na sua vida? O que você responderia? O que é a palavra? Meditamos pouco na palavra, a verdade é essa. Poucos cristãos têm o costume de anotarem textos para memorizarem. Poucos cristãos anotam na parede da cozinha e do quarto textos para memorizarem. Mas eu quero dizer para vocês que a palavra é fogo. A palavra é fogo. A palavra é fogo. Por que tantos cristãos frios, ou mornos, ou apáticos, não meditam na palavra? Davi disse assim: enquanto eu meditava na palavra, é claro, um fogo foi aceso no meu coração. Enquanto eu meditava na tua palavra, um fogo foi aceso no meu coração. Que o Senhor acenda esse fogo em nossos corações. O que é a palavra, irmãos? Muitos pensam que a palavra é somente um livro, a Bíblia, palavra escrita. Muitos não sabem, a maioria dos cristãos não sabem que Jesus é a palavra viva, que é a chave das Escrituras. E que sem Jesus e o Espírito Santo, esse livro será um livro selado, fechado. Mas esse livro é bendito. Eu creio na inerrância das Escrituras. Eu creio que esse livro é bendito. Os profetas mentirosos ficam aí na internet zombando das traduções bíblicas, dizendo que esse livro foi deturpado por Roma e falando mentiras e mentiras. A tua palavra é verdade. Eu creio que Deus guiou e guia. As traduções foram abençoadas. Ah, mas eu quero o texto original. Você quer conhecer o texto original? Aprenda hebraico e grego. Hoje já tem a Bíblia em hebraico, português. Já tem todo o Novo Testamento grego, português. Eu tenho lá em casa 6 volumes, o Novo Testamento grego e português. Já tem no Brasil o Novo Testamento interlinear, o texto literal, grosso assim, espanhol e grego. O que é a palavra? Tem paciência para ouvir um minutinho, irmãos? Vocês querem crescer na palavra? Tenham paciência para ouvir a palavra. Aí eu fico agoniado, diz tudo de uma vez só. Nem Deus diz tudo de uma vez só. Falei nessa manhã aqui que Deus disse: sobe para o monte e eu falarei contigo. Falou no outro dia? Não. Falou no segundo dia? Não. E no terceiro dia? Falou? Se fosse alguns crentes que eu conheço aqui do Cabula, eu dizer assim: está amarrado.
Eu pensei que fosse Deus que tivesse falado comigo. Já estou 3 dias no monte com fome e com sede e não vi nada. Isso foi lá o inimigo que me enganou. Mas Moisés era perseverante para esperar o falar de Deus. O Senhor levante um povo perseverante para esperar o falar de Deus. 4º dia falou. Ei, vocês nunca leram isso não? 5º dia Deus falou, não, nem no 6º. Mas no 7º dia, sem comer e sem beber, o verbo vivo falou. A questão é que nós somos afobados, mas existe um espírito de afobação nessa sociedade louca, que pegou até muitos crentes, afobados. Diz tudo de uma vez, fala logo. Vou te dar 1 minuto, Senhor, para falar. Se o Senhor não falar, adiós, vamos embora. Não é assim. Esperarei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Espere com paciência, e esperem com toda humildade, O que é que a palavra é? O que é que a palavra faz? E tudo isso que nós vamos citar nesta noite, a palavra já está fazendo, faz e fará. Bendita seja a palavra viva. A seu nome, a seu nome, sua palavra seja glorificada. Ele glorificou a sua palavra acima de tudo, acima de todas as coisas. O que é que a palavra faz? A palavra revoluciona, a palavra impulsiona, a palavra impressiona, a palavra direciona, a palavra educa, a palavra ensina, a palavra fascina, a palavra conserva, a palavra preserva, a palavra santifica, a palavra purifica, a palavra edifica, a palavra qualifica, a palavra robustece, a palavra enriquece, a palavra acontece, a palavra envolve, a palavra resolve, a palavra move, a palavra comove, a palavra converte, a palavra manda, a palavra comanda, a palavra encanta, a palavra quebranta, a palavra levanta, a palavra vê, a palavra prevê, a palavra provê, a palavra regenera, a palavra supera, a palavra impera, a palavra forma, a palavra transforma, a palavra reforma, a palavra é luz, a palavra conduz, a palavra introduz, a palavra é viva, a palavra é santa, a palavra é pura, a palavra é energia, a palavra é profecia, a palavra é sabedoria, a palavra é unção, a palavra é revelação, a palavra é riqueza, a palavra é fortaleza, a palavra é ouro, a palavra é tesouro, a palavra é alimento, a palavra é mantimento, a palavra é suprimento, a palavra é pão, a palavra é água, a palavra é azeite, a palavra é leite, a palavra é maná, a palavra é manjar, a palavra é mel, a palavra é fiel, a palavra é ceia, a palavra é luz, a palavra é lâmpada, a palavra é buzina, a palavra é trombeta, a palavra é bandeira, a palavra é credencial, a palavra é distintivo do campeão, a palavra ressuscita, a palavra cura, a palavra perdoa, a palavra é arma, a palavra instrui, a palavra restitui, a palavra é armamento, a palavra é equipamento, a palavra é escudo, a palavra é tudo, a palavra é espada, a palavra é capacete, a palavra é broquel, a palavra é cinturão, a palavra é fogo, a palavra esconde, a palavra revela, a palavra fecha, a palavra abre, a palavra ataque, a palavra contra-ataca, a palavra ataca, a palavra contra-ataca, a palavra multiplica, a palavra exemplifica, a palavra ataca, a palavra defende, a palavra é torpedo que racha o crânio dos demônios, a palavra é bomba, a palavra é Cristo vivo, a palavra é mistério revelado, a palavra é enigma anunciado, a palavra é a palavra da vida, é a palavra do reino, é a palavra da graça, é a palavra que desembaraça, a palavra é a palavra da cruz, é a palavra da luz, a palavra é a palavra da justiça, é a palavra que justifica, a palavra é paixão, a palavra é iluminação, a palavra gera ação, a palavra traz multiplicação,
a palavra governa, a palavra domina, a palavra é o verso, a palavra é o universo espiritual. A palavra é o código da sabedoria. A palavra codifica, a palavra descodifica. A palavra forma, a palavra transforma. A palavra vivifica, a palavra unifica. A palavra une, a palavra separa. A palavra envolve, a palavra desenvolve. A palavra é instrução, a palavra é a nossa vida. Isso não diz tudo sobre a palavra. A palavra é infinitamente mais. Além de tudo que pedimos ou pensamos, a palavra é Jesus infinito, irmãos. A palavra forma em nós a mente de Cristo. A palavra forma em nós o caráter de Cristo. A palavra gera todos os milagres, todas as curas e todas as salvações. Ninguém pode ser salvo sem ouvir a pregação do Evangelho. A palavra é a pregação do Evangelho. Do Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Por isso Davi dizia: eu amo as tuas palavras. São mais doces ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Cuidado, porque o ladrão das palavras, quem é o ladrão das palavras? Repreendido seja Satanás. Ele vai querer roubar de nós o nosso maior tesouro, as palavras de Jesus. Como é que ele vai querer roubar as palavras? Distração, dispersão. As pessoas que não valorizam o tempo. Todo crente que não gosta de buscar vai querer tirar os buscadores da busca da palavra. Todo crente que não gosta de conversar sobre a Bíblia, sobre a palavra, vai querer falar de tudo com vocês. Bavi, futebol, Lula, o diabo, etc. Menos a palavra. Desculpe aqui a comparação, hein? Mera coincidência. Meu Deus, a igreja que vai ser avivada vai ouvir e obedecer todas as palavras de Jesus. Todas as palavras de Jesus. Irmãos, acreditem. Acreditem. Não adianta. Não vamos ganhar o mundo com palavras naturais. Não vamos ganhar o mundo querendo usar as mesmas armas do mundo. Vamos usar as armas da palavra de Deus. Amém? Fiquei sabendo agora de 2 nações muçulmanas que eles jogaram no lixo. Sabe o que jogaram no lixo? A teoria de Charles Darwin, a teoria da evolução. 2 nações muçulmanas. Creio que foi Turquia e a Arábia Saudita. Escolas muçulmanas não vão mais ensinar que somos descendentes de macacos. Isso vai acontecer nas escolas cristãs no Brasil. O maldito MEC não vai falar mais alto do que as palavras vivas do Senhor. O MEC reza na cartilha de Satanás. Pode deixar gravado isso. O MEC é um lixo, é imundo. Eu fico com o que diz na Bíblia: o Senhor criou os céus e a terra. Ele é o nosso Criador. Somos criação de Deus. Bendita seja a sua palavra, que é o código da sabedoria, palavra da vida. Só fico perplexo porque não foram nações cristãs. Isso é um paradoxo, mas a palavra continua agindo. Está escrito: a tua palavra corre velozmente. A palavra não está parada. A palavra se move e comove. A palavra viaja, percorre todo o universo. Ela não volta vazia. Quando soltamos uma palavra profética, quando abrimos a boca e declaramos uma palavra, se for palavra viva, bíblica, não voltará vazia. Ela vai cumprir tudo o que apraz ao Senhor.
Essa palavra vai continuar trabalhando. Você pode dormir sossegado. As palavras vão trabalhar, vão modificar, vão revolucionar. As palavras são vivas, são imperecíveis. Profetiza, filho do homem. Abra sua boca e profetize as palavras. Mesmo que o povo era um exército, o povo era um vale de ossos secos. A palavra transformou um vale de ossos secos em um exército sobremodo poderoso. Hoje eu vejo o povo de Deus, digo isso, lamentando, lamento. Eu vejo vales de ossos secos. Mas a palavra de Deus vai vivificar. A palavra ressuscita, a palavra vivifica. Ela levantará os mortos. E vai levantar um exército. Os cadáveres vão ser ressuscitados e se transformarão em valentes soldados nas fileiras do Senhor dos Exércitos. Ele fará isso. Ele fará isso. Por isso, irmãos, o ministério da palavra é bendito. Mergulhem nas palavras. A sua autoridade espiritual será do tamanho, do conhecimento e da revelação que você tem da palavra. Pouca revelação da palavra, pouca autoridade espiritual. Um só homem, Moisés, dominado pela glória da palavra, derrubou o mais poderoso império da época. O mais poderoso exército da época foi vencido, porque um homem creu na palavra, profetizou a palavra, anunciou a palavra, e a palavra destruiu o que tinha que destruir. O comunismo vai ser destruído pelo poder da palavra. O islamismo será destruído pelo poder da palavra. Secularismo, satanismo, mundanismo, liberalismo, tudo vai ser destruído pelo poder da palavra. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. São palavras eternas. Envia a tua dabar. A palavra hebraica para dabar, a palavra no hebraico é dabar, palavra eterna. É a linguagem eterna, é palavra imperecível. As palavras que vêm da boca do Senhor. Profetizem, falem as palavras. Às vezes nós vemos cristãos com bocas cheias de coisas que não são a palavra do Senhor. Isso aí é a palavra da Babilônia, palavra das trevas, palavras mundanas. Se alguém fala, fale segundo as palavras de Deus, disse Pedro. Não podemos falar nada fora das palavras de Deus. Vamos falar para os nossos filhos segundo a palavra. Vamos falar para a esposa segundo a palavra. Para os nossos amigos e até para os inimigos segundo a palavra. São mais doces do que mel. Meu pai espiritual, ele fazia assim. Ele me ensinou a beijar a Bíblia. Eu aprendi com o pastor Lacerda. Ele me ensinou a beijar a Bíblia. E também muitas vezes dizia: beije também mais a sua esposa. Beija. Não é? Era um homem romântico. Aquele homem era um poeta de Cristo. Todo homem cheio do mel da palavra vai ficando um poeta. Sim ou não? Vai ficando cheio da... Impossível ficar cheio de mel da palavra e não ser uma pessoa doce. Quem foi que disse é verdade? Quem foi? A minha própria mulher, misericórdia. Socorro. Não está fé, tudo bem, aleluia. Lacerda, quando eu estava lá em casa, o meu querido pastor, que Deus o tenha na glória, tinha dias que eu acordava assim meio de mau humor. Ele estava alegre, sentindo dores, na coluna, hérnia de disco, etc. Ele alegre. E às vezes a esposa dele ficava lá com ele.
Ele acordava assim, pareciam que eles eram um casalzinho de 20 anos casados. Parece que eles eram assim, que ele tinha 20 anos, ela tinha 20 anos. Parece que eles eram recém-casados, assim, no auge do primeiro amor conjugal. Chegava lá, estava ele lá, a esposa, e beija, beija, beija. Um dia tentei tirar ele da cama. Disse, pastor, pelo amor de Deus, não durma nessa cama de solteiro não. O senhor vai dormir no meu quarto, na cama de casal. Como é que vai dar para o senhor e sua esposa aí? Ele disse, assim é que eu gosto. É assim que eu gosto, meu filho, aqui nessa caminha. Mas pois tu, como tu não vai poder nesse virar? Não tem nada não, a gente fica juntinho, juntinho. 70 anos. Quando ele ficou viúvo e casou-se aqui, ele tinha 70 anos. Ela 50 e poucos anos. Ele era doce na vida conjugal, eu já sei porquê. O segredo era as palavras de Deus na vida dele. Ele não gostava de me ver mal-humorado, não admitia me ver mal-humorado. Não admitia. Chamava a Lani para saber o que é que houve comigo. Chorava se me visse triste. Ele chorava se me visse triste. E ficava mais alegre ainda quando eu estava alegre. Ele ficava alegre. Ficava muito alegre. Um homem extremamente dulcificado pelas palavras de Jesus. Crentes, vocês querem ser felizes mesmo na vida, irmãos? Esqueçam as loucuras que dizem. Esqueçam os falsos conceitos de felicidade. Que você só vai ser feliz quando você tiver isso ou aquilo. Você já é feliz com Jesus. A felicidade que você busca já existe e mora dentro de vocês. Como é o nome dessa felicidade? Jesus é a sua felicidade. O resto são acréscimos. Acréscimos. Casa, carro, sucesso financeiro são acréscimos, irmãos. Cristo é a nossa alegria. A alegria do Senhor, a nossa força é. O teu Deus não é mal-humorado, não é iracundo. O teu Deus é alegre. Jesus é a alegria dos homens. Tem até uma canção clássica, Jesus, a alegria dos homens. Eu, quando eu cantava no coral, lá no seminário, eu cantei esse hino, lá com o coral, é claro. É Jesus, minha alegria. Graças, porque Cristo é a nossa alegria, irmãos. Nosso pão, nossa água, a doçura da nossa vida. A doçura da nossa vida. Graças, graças. Amamos o Senhor e as suas palavras. Amém, irmãos? Leiam a Bíblia, mas orem a Bíblia. Eu não sei o que vou orar. Orem a Bíblia. Orem os salmos. Eu não sei o que vou adorar. Adorem usando a letra os textos dos salmos. Odes pneumatos. Cantar a palavra. Cantem a palavra. Orem a palavra. Meditem na palavra. E pratiquem a palavra. Em nome de Jesus. A sua vida só depende da palavra, que criou o universo, e sustenta o universo, e sustenta as nossas vidas. Alegria, remédio para crentes amargos. Bebam, saboreiem do mel que escorre da rocha, que é Jesus. Prove um pouco de mel, seus olhos vão brilhar, e vai chegar energia. O mel fala de energia. Fala de energia. O mel, na tipologia bíblica, fala de revelação. E o Achamani falou que o mais das coisas de Deus, as coisas mais preciosas que nos alcançam, manteiga e mel. O mel representa o amor de Deus, e a manteiga representa a graça divina, alimento concentrado. Que a graça seja com todos. Que a palavra nos vença. Que a palavra nos vença, que a palavra seja glorificada, seja amada, seja buscada, nos seja revelada a palavra do Senhor. A seu nome, a seu nome, bendito seja Jesus. A nossa palavra viva é Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia. Uma pergunta aqui sobre a palavra. Eu me sinto tão honrado quando alguém me pergunta sobre a palavra. Daqui a meia-noite eu acabo.
Sim, creio que a palavra é doce, mas por que não as sentimos assim? E o que nos impede de experimentar a doçura da palavra? Eu a sei. Gosto das perguntas assim. Amém, irmãos? Eu não posso finalizar sem dizer uma coisa para os meus amados irmãos. Ah, pastor, mas isso só vai dizer, vai jogar água fria na gente. Só diga que a palavra é doce. Diga somente isso. E finalize e amém. Vamos ficar só no mel. Não fale de fel, não. Mas eu não posso. O profeta, creio que foi Jeremias, disse que quando ele provou o pergaminho das palavras, na boca era doce, mas quando ele ingeria, era amargo. Eu quero dizer que não apenas doçura, a vida cristã não é composta só de doçuras. A palavra é doce, doce para falar, é doce para meditar, mas na hora de dar o outro lado, na hora de morrer para os nossos direitos, na hora de perder, na hora de renunciar, na hora de andar segunda milha, na hora de abençoar os que nos amaldiçoam, é amargo. Ou seja, na hora de ser assimilada, digerida, interiorizada, é amargo. A palavra era doce na boca, mas quando descia, irmãos, acreditem, ninguém separa, não se pode separar da vida cristã. Ninguém pode dizer que só vai ter doçura. Eu quero dizer que a palavra, na hora de ser praticada, você vai praticar a palavra pela fé. Poderá sentir alegria ou não. Não se defender. Não revidar injúria por injúria. Não revidar. Da outro lado, não é doce, não, irmãos. Depois é que produz um eterno peso de glória. E a Bíblia diz que toda disciplina da palavra, no momento em que estamos passando, a gente sente o que? Alegria ou tristeza? Tristeza. Mas que depois vai produzir um fruto glorioso de justiça e de alegria. Nós obedecemos, você obedece pela fé, mesmo sentindo amargura. Quando você obedece, você vai ser recompensado com a doçura do eterno peso de glória. Foi bom essa pergunta, porque o ponto de equilíbrio, para não pensarmos que a vida cristã é somente pulos, aleluia, é só alegria. Quem foi que disse? Jesus disse que a mulher, antes de dar à luz, sente o quê? Tristezas, dores, mas depois ela sente alegrias. Alegria é uma recompensa pela obediência da palavra. Então, quem me fez essa pergunta? Experimentar a doçura da palavra, comer a palavra, deixa a palavra descer, deixa a palavra ser digerida, assimilada, vai ser amargo. Ouvir a palavra é doce, agora está sendo muito doce. Mas na hora que a gente pega a palavra para exortar, repreender, corrigir, descer a vara, é difícil a pessoa dizer aleluia, glórias, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Entenderam, irmãos? Toda moeda tem dois lados, toda verdade tem dois lados. É a lei da vida. Todo ensino verdadeiro tem dois lados. Nunca é só, uma espada nunca possui um só fio, são dois fios. Então, amados irmãos, sim, a palavra é doce. E nem sempre sentimos logo, imediatamente, a doçura da palavra. E às vezes só vamos sentir a doçura da palavra quando perdemos o ego, quando perdemos os nossos direitos,
Você sabe o que foi que Jesus falou sobre alegria? O conceito de alegria de Jesus, o sermão da montanha, as bem-aventuranças. Bem-aventuranças significa bem felizes. Bem felizes os pobres. Como bem felizes os pobres de espírito? Bem felizes os perseguidos. Bem felizes os que choram. Mas como é que é bem felizes os que choram? O conceito de felicidade de Jesus é o contrário do conceito de felicidade do mundo e da Babilônia. E Jesus, para completar, disse: quando vos injuriarem, mentindo, disserem todo mal contra vocês, alegrai-vos e regozijai-vos. Eu vou ficar alegre e regozijar. A nossa alegria não é deste mundo. A nossa alegria é Cristo em nós. Deus abençoe aqui. Com certeza, doçura e amargura andam juntos. Essa amargura não tem nada a ver com raízes de amargura. Nada a ver. É uma amargura do efeito da palavra cortando interiormente. É diferente da raiz de amargura. Que o Senhor nos bendiga, que a sua palavra, que Ele complete, que Ele amplie, que Ele responda, que Ele diga tudo que eu não posso dizer nessa noite, nem tive tempo de dizer. Sua palavra cresça e se multiplique em nossas vidas, em nome de Jesus. E toda a igreja diz: amém, amém e amém.